Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde a todos os que nos acompanham a partir de casa, sobretudo os doentes e aqueles que não se podem deslocar à igreja. Nós celebramos esta Eucaristia a partir da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E vamos lembrar hoje, nesta Eucaristia, Arménio, pai, avós, tios e primos, pai de António e pai de Margarida Santos e Henrique Coimbra. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus, Criador e Senhor de todas as coisas, lançai sobre nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós os efeitos do vosso amor, dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não seguir as palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina conforme à piedade, é um homem orgulhoso, um ignorante, um doente que se ocupa com questões e contendas de palavras. Daí nasce a inveja, a discórdia, os insultos, as suspeitas malévolas, as altercações entre homens de espírito perverso, que perderam o sentido da verdade e veem na piedade uma fonte de lucro. A piedade é realmente uma fonte de lucro para quem se contenta com o que tem. Nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Se tivermos que comer e que vestir, estaremos contentes. Mas aqueles que querem enriquecer caem em ciladas e tentações e em muitos desejos insensatos e funestos, que mergulham os homens na ruína e na perdição. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, ao tentarem alcançá-lo, transviaram-se da fé e atraírem sobre si muitos sofrimentos. Mas tu, homem de Deus, evita tudo isto. Pratica a justiça e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a qual fizeste tão bela profissão de fé, perante numerosas testemunhas. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ia caminhando por cidades e aldeias, a pregar e a anunciar a boa nova do reino de Deus. Acompanhava-o os 12, bem como algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham saído 7 demónios; Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes; Susana e muitas outras que serviam Jesus e os discípulos com os seus bens. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje faz referência aos discípulos, à família dos discípulos de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, foram 12 escolhidos, em quem assentou a estrutura da igreja, mas os discípulos eram muitos. E diz o Evangelho de hoje que havia muitas senhoras, discípulas de Jesus, que seguiam Jesus Cristo. E diz este Evangelho muito pequenino, de São Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 3, portanto muito pequenino, diz que Jesus chamou muitos discípulos e depois escolheu 12. E as razões porque estes discípulos seguiam Jesus, e estas mulheres no grupo dos discípulos, eram mulheres curadas por Jesus, e em sinal de gratidão seguiam para ajudá-lo na caminhada. E portanto apoiavam Jesus, e sempre assim foi. Uma delas, diz aqui no Evangelho, Joana, era mulher de Cusa, administrador de Herodes. E portanto a palavra de Deus foi começando a entrar na própria, no grupo dos discípulos, aqueles que aderiam ao projeto de Jesus Cristo. O outro motivo, o segundo motivo porque estas mulheres seguiam Jesus, era a situação das mulheres naquela altura, que era uma situação de grande humilhação, inferioridade, discriminação por parte dos homens, não havendo nenhuma consideração de igualdade entre marido e mulher. No tempo de Jesus, por exemplo, uma mulher enviuvava, tornava-se viúva, ela não tinha direito a decidir. Quem decidia era o seu filho masculino. Era uma humilhação, era uma grande humilhação. A nossa sociedade evoluiu muito, graças a Deus. E Jesus dava importância, dava relevo a estas mulheres, ao seu trabalho, à sua postura dentro da família, dava-lhes lugar. E elas eram agradecidas a Jesus, eram um sinal de agradecimento. Seguir o Mestre e ajudar a Jesus na sua caminhada. Nós, ainda há cerca de um mês atrás, celebramos Santa Lídia. Santa Lídia foi o primeiro ser humano europeu a ser cristão. Foi uma mulher. E sabe-se, e logo nos Atos Apóstolos, São Paulo fala de Lídia. Quando chegou à Europa, nas suas viagens, uma negociante rica, famosa, que aderiu ao projeto de Jesus Cristo e tinha uma influência muito grande. E nós europeus, que viemos da Europa, que somos descendentes de europeus, por exemplo, temos que olhar para Santa Lídia com muito carinho.
com muito respeito. Foi a primeira pessoa cristã da Europa. E estas mulheres do Evangelho, mulheres fiéis a Jesus, foram elas que foram ao túmulo. Foram elas que foram testemunhas, porque foram as primeiras. Os homens desanimaram. Os homens, cada um foi à sua vida. Os apóstolos. A fidelidade destas discípulas de Jesus é para nós motivo de coragem. É para nós motivo de reflexão. Mas nós somos cristãos nos tempos de hoje. Hoje, muita gente na igreja, há movimentos que, com uma pressa, com um radicalismo, com uma tontaria, e não é isso a dignidade da mulher. Não é aquilo que nós vemos hoje, uns aproveitamentos políticos, umas manipulações. Nós vemos aí umas senhoras, umas raparigas a lutar, que nem querem ser mães. Com radicalismo, com uma violência. Ainda há dias, no Chile, a incendiarem uma igreja, lá estavam elas, manipuladas, completamente manipuladas. E muita gente da Igreja Católica, pensando que o progresso, que o futuro passa. Não, ser discípulo de Jesus não é tomar estas tontarias, não é estes radicalismos ao serviço de interesses. As mulheres não se sentem, a grande maioria das senhoras, as verdadeiras discípulas de Jesus, sabem qual é a sua dignidade e não se sentem representadas por isto. Mas dentro da igreja há uma tentação, há uma pequena tentação, sobretudo em algumas zonas, há uma certa tentação de confundir as coisas, e isto traz sofrimento, isto traz dor, isto traz divisão, e nós vemos hoje o nosso mundo caracterizado pela divisão. Não é só neste sinal, mas muitos outros. Uma das características do nosso tempo é a divisão, por uns contra os outros. Quanto mais divididos a sociedade estiver, mais alguns reinam. E a grande maioria das pessoas não quer entender isto. Eu penso que não querem, que toda a gente entende que a divisão não traz união. Nunca trouxe. E, por exemplo, durante a história tem-se aproveitado e difamado esta Maria Madalena. Tem-se difamado. E tem havido aproveitamentos. Há 20 anos atrás fizeram um filme. Esta mulher era uma mulher da vida, toda a gente sabe, mas o grande valor dela está na conversão, na mudança de vida, e o mundo quer valorizar o antes. Nós ontem celebramos São Cipriano e São Cornélio, e para nós, quando ouvimos a palavra Cipriano, vem logo à nossa memória um livro que anda por aí. E este São Cipriano foi um doutor da igreja, um grande teólogo. Mas houve outro Cipriano, santo também mártir, que era bruxo, que era mago, e escreveu aquele livro nessa fase. E o mundo quer valorizar essa fase da vida. Tinha vergonha daquilo, mas escapou-lhe das mãos. Escapou-lhe aquela fase do ateísmo, do mal, do pecado. Ele depois era outra coisa completamente diferente. É um santo da igreja, um mártir. Mas teve aquela fase de mal, de pecado, assim como Maria Madalena.
E o mundo tenta procurar o mal e valorizar o mal e dizer não vale a pena vou querer seguir o caminho do bem. Olha, ai para aquela vida. Pois, mas aquilo que o Evangelho, aquilo que Jesus nos indica é que na vida dos santos, na vida das pessoas grandes, há duas fases. Há o antes e há o depois do encontro com Cristo. E nós temos de estar atentos, por exemplo, aos erros, mesmo históricos, que se dizem de Maria Madalena, que ficou tão agradecida a Jesus por se libertar. E, portanto, nunca mais abandonou Jesus. Mas interessa ao mundo e ao demónio e ao mal valorizar o antes. E Maria Madalena, o que é mais importante dela e todos os santos, não é o antes, é o depois de encontrarem Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo, a grande maioria talvez não perceba isto, mas é o tempo que é caracterizado pelo relativismo. Tudo é relativo, até Deus. Olhai que uma das coisas, um dos sinais do relativismo é este: todas as religiões são iguais. Isto é o cume de um relativismo, pôr tudo igual. Portanto, nós temos que respeitar tudo igual. E não é tudo igual. Aí começa o primeiro erro. E tantos católicos, tantos batizados, tantos cristãos, que em vez de fidelidade são relativistas, pessoas relativas, que se deixam levar pelo mundo, pelas primeiras balelas. Tudo é igual. Todas as devoções são iguais. Não é verdade. Jesus Cristo nasceu e veio para nos indicar o caminho certo. E nós temos que dar a vida por esta verdade. Como todos os santos. E quando os santos descobrem isto, não têm medo. Não têm vergonha. Segue o caminho. O relativismo que nós vivemos hoje, que é expresso na Constituição, hoje, o relativismo como se constituem famílias, como se educam os filhos, como se vive na sociedade. O que importa é parecer, mas não estamos nada preocupados com o ser. Isto é uma sociedade cheia de balelas. Uma sociedade como balofa, uma sociedade à maneira dos balões cheios de ar. O balão cheio de ar é uma coisa muito bonita, mas basta um preguinho. E hoje nós vivemos numa sociedade assim de balões muito bonitos, muito aparentes, muito igual, mas basta um preguinho e lá vai tudo. E é o que nós estamos a ver na constituição da família, na ausência da família na educação. Os nossos políticos, a grande maioria dos nossos políticos, hoje, nós não sabemos o que é que eles pensam. Quando nós éramos jovens, nós sabíamos o que é que os políticos pensavam. Sabíamos para onde é que eles nos indicavam. Hoje não. Hoje pertencia a movimentos, a grupos, tudo o relativismo. Nós não temos um único. Hoje há muitos poucos políticos no mundo em que a gente diga assim: eu sei o que ele pensa, eu sei o que é que ele quer, eu sei para onde é que ele nos vai indicar. Hoje não é isso. Nós hoje não temos isso. Temos uma confusão, um marinhado de realidades que não nos levam a lado nenhum. E aquilo que é importante nós vermos é decidirmos: somos ou não discípulos de Jesus? Jesus, as mulheres discípulas de Jesus, eram fiéis, eram coerentes, estavam lá, sempre estiveram, na hora certa, como as nossas mães, na sua dignidade, que não falham naquilo que é fundamental. Estas coisas que nós vemos por aí não estão nem sequer interessadas na ideia da maternidade, por exemplo.
A grande maioria não está. E nós temos que saber o que é que queremos, para onde é que queremos ir. E não ter medo destes movimentos, nem ter pressas. Na igreja também há muita gente com pressa, com urgência, quer mudanças, mas mudanças disparatadas. Nós vemos muitos católicos, o Papa tem que mudar. Eu às vezes quando ouço isso, quando vejo pessoas a dizer que tem que haver mudanças rápidas, que não, parece que nos esquecemos de onde vimos e para onde vamos. E a igreja não funciona com grupos de pressão. A igreja funciona com oração, com meditação, com estudo, com ponderação. Não é com grupos de pressão. Não pode ser. Aquilo que muita gente vê, por exemplo, na Alemanha, eles a quererem, a pressionar, não é por aí. Não é por grupos de pressão. Isso é para a política. É por grupos de oração, de reflexão, de meditação, de contemplação, de ponderação. É por aí que a igreja se modifica. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos com toda a confiança a Deus Pai, que nos deu Jesus Cristo como Mestre e bom Pastor, para que o nosso olhar seja perfeito, a nossa palavra verdadeira e as nossas ações dignas e retas, dizendo: Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Para que os pastores das comunidades paroquiais busquem no Evangelho aquilo que se ensinam, a fim de não serem guias cegos de outros cegos, oremos. Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Para que os responsáveis pelos governos das nações tenham a humildade de aprenderem com o povo simples, que é bom, justo e verdadeiro, oremos. Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Para que aqueles a quem Jesus chama ao seu serviço, apesar de terem sido blasfemos, perseguidores e violentos, lhe deem graças por os ter julgado dignos, oremos. Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Para que a graça, a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam com os doentes mais graves que hoje vão partir, oremos. Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Para que os membros da nossa comunidade paroquial tirem primeiro a trave que têm na sua vista, para poderem tirar o argoeiro da vista dos outros, oremos. Deus, amigo dos homens, ouvi-nos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos.
Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós, para a glória do vosso nome, sirvam para a salvação de todos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-nos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compassivo dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte da cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor nosso Deus, concedei que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo, para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos, mas pela virtude vivificante do vosso Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, como todos sabemos, amanhã sábado haverá às 4h30 missa em inglês, com o seu padre Lioberto, faz o favor de celebrar, e depois às 6 também em português. E no domingo, às 9h30 em português, e depois às 11 em inglês. E todos aqueles que nos acompanham, portanto, as transmissões também são feitas, e agradecemos que nos acompanhem e se puderem inscrever-se, nós agradecemos. Desejamos a todos boa noite e de paz, e que o Senhor vos acompanhe.